Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, gente boa de todos os lugares. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a você pegar presença neste encontro matutino. Segunda-feira, primeira segunda-feira de 2022, lembrando a todos que é o Dia Internacional da Preguiça, como falava lá na década de 80 o locutor da Rádio Mundial para nós depois, ainda sem existir nisso, e dizia que o Alberto Brizola, lembrando não do, como é que é o nome do negócio, Caminhos do Amor, Cartas do Amor, uma coisa assim, que acontecia todo dia de manhã pela Rádio Mundial AM, sou do tempo do AM ainda, sou bem da caminhada aí. Ainda recordando a todos e a todas que vivemos um tempo de pós-verdade, ano de eleição, e já começa as postagens aí de fake news de 2019. Então, eu aconselho todos os senhores e as senhoras, quando receberem aí qualquer postagem falando desse ou daquele, da direita ou da esquerda, submeta ao oráculo chamado Google. Google paga nós também depois. Precisamos de receber dinheiro, estamos desempregados. Então, submeta ao Google. Bora lá, se de repente a informação está truncada. Como, por exemplo, um vídeo do Padre Léo da TV Canção Nova. Padre Léo que morreu em 2007. Tem um vídeo aí circulando pelas redes sociais dele falando do Lula e do Alckmin. Bom, ele não fala do Lula e do Alckmin, ele faz uma análise política. E alguém pegou e colocou ali, inseriu aí textos, e vídeos com Alckmin e com Lula. Isso é ridículo. E o pessoal usa a imagem de um homem que já mora com Deus, que é o grande Padre Léo, que foi vítima de câncer. Isso no ano de 2007, ou seja, e o pessoal está pegando o vídeo do Padre Léo e colocando atual. Como também estão pegando o vídeo do Bispo de Formosa e aquilo que a gente está sabendo aí. Infelizmente, o que acontece é isso: o pessoal faz o corte e divulga em rede social. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz uma montagem que aparece lá uma fala, eu não vou repetir aqui, tá por questão de ética, que dá para você colocar o que você quer, não é isso? E a gente sabe muito bem que existe a condições hoje, nós temos programas específicos que faz você falar coisas e dizer coisas que não é bem para ser dita. Então qualquer vídeo, hoje vídeo, antigamente era foto, texto, hoje qualquer vídeo, nós temos que ligar o alerta e começar a verificar se de fato aquele vídeo é real. Por exemplo, hoje mesmo recebi uma mensagem de um grupo e esses grupos de pastoral às vezes conservadoras que são complicados, pegando o caso da Bahia e chamando o governador do Rui Costa de politiqueiro, porque quer fazer política com a crise da Bahia, com a grande desgraça que aconteceu no final do ano passado na Bahia, que é a enchente, o problema das chuvas na Bahia. E é comum agora cada grupo querer justificar. O pessoal da esquerda pega a fala do presidente Jair Mentiga Bolsonaro e coloca lá que ele recusou o apoio da Argentina. Verdade, recusou, não tem como negar. Mas o Rui Pimenta, Rui Costa, não sei, está fazendo aí, se for um ou outro, eu não lembro agora, está fazendo política com a desgraça que aconteceu das enchentes na Bahia. Senhores, de um lado política sim, do outro lado política não. Você tem dúvida que está fazendo política? Tudo os políticos fazem política. Por exemplo, em Japeri, a cidade onde eu resido, onde eu voto, onde eu elejo, a prefeita aqui, ela pegou o pagamento do Fundeb, que é um direito do cidadão, simplesmente ela colocou na rede social que ela está pagando o Fundeb. Senhores, pagar o Fundeb é obrigação. Não, mas colocou lá, tá pagando não sei quantos mil, e divulgou isso como se fosse um grande feito. Isso é fazer política. Como também, eu não vou citar o nome para evitar fazer campanha já adiantada, de um certo secretário dessa mesma prefeitura que foi entregar lá, junto lá com a população, um certo serviço e foi fazer questão de colocar que é preciso eleger um parlamentar para a Câmara do Rio, para a LERJ, ou para o Grupo Federal, para a Câmara Federal, que defenda o interesse desse ou daquele grupo. Isso é política. Nós não podemos jamais, e aí eu digo isso com muita certeza, jamais trabalhar
o campo do serviço público da forma que trabalham. Seja lá na Bahia com o governo do PT, seja no Rio de Janeiro, no governo aí do famoso Cláudio Castro, que tá aí, né, entrou de gaiato no governo, de repente é governador, o cara foi vereador, um político sem expressão, hoje é governador. Como também aqui em Japeri, a Fernanda Otiveiros, a prefeita atual, ou seja, que foi candidata a vereadora e não ganhou na eleição de 2008, e agora, devido à insatisfação popular, foi eleita prefeita, e infelizmente cometendo os mesmos erros dos governos anteriores, e dizendo que não comete, que todo mundo não comete. Não, eu não faço isso não. Bom, eu paro por aqui, vamos nós, lembrando que hoje é o domingo, ó, tô dando domingo, falei que era segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça, e tô no domingo. O evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34. João Batista que encontra Jesus e apresenta Jesus como Cordeiro de Deus. O evangelista João é o primeiro a dizer: ora, eis o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. Ele dá testemunho solene no contexto de revelação messiânica, ou seja, João Batista apresenta Jesus plenamente. E aquilo que Paulo fala, que só pode apresentar Jesus quem está movido pelo Espírito Santo. E João foi o primeiro a receber a infusão do Espírito Santo no ventre de sua mãe, quando Maria visitou Isabel. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou tira o pecado de Israel. E essa frase, Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, até hoje é uma jaculatória, para quem não sabe o que é isso, é um pequeno versículo, ou como alguém vai chamar em outras religiões, um mantra, que a gente usa na Igreja Católica quando a gente vai comungar. Eis o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo. Aí o pessoal responde: Senhor, não sou digno de minha morada. É uma outra fase bíblica. É um homem de Deus que reconhece primeiro a identidade de Jesus. Vê Jesus um símbolo do Cordeiro. E lembra vários textos do período pascal. Êxodo capítulo 12, quando institui a Páscoa. Êxodo capítulo 29, versículo 38 a 46, quando se fala o servo sofredor de Isaías 42, não é isso? Também é Isaías 52. Jesus é o Cordeiro servo obediente, é o servo do Pai. É ele que, pela sua paixão, morte e ressurreição, tira o pecado do mundo. Ou seja, não é o padre, não é o pastor, não sou eu, não é você. É Jesus que vai tirar o pecado do mundo, entregando a própria vida. João Batista, na sua natureza, vê o Espírito Santo no batismo de Jesus. Vamos celebrar semana que vem, no domingo. Ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e permanecer. A imagem que nós temos do Espírito Santo como uma pomba no ambiente judaico representa aí, vamos dizer assim, a figura do dilúvio, quando Moisés, não, estou bebendo aqui alguma coisa que não é bem legal, né? Quando Noé solta a pomba que volta com ramo de oliveira. Interessante que o testemunho de João Batista traz para nós um objetivo pleno de suscitar em nós a fé. Nós que somos catequistas, pregadores, ministros, presbíteros, diáconos, evangelistas, como diz Padre Zezinho, todos aqueles que pregam, não pregam para si, mas pregam apontando o Cordeiro de Deus. Nós não somos a salvação. Quem prega, quem está anunciando a boa nova, não pode invocar para si o direito de ser o Salvador, mas sim aquele que aponta a salvação, que é Jesus. Essa certeza nos leva plenamente a reconhecer que nós somos apenas instrumentos imperfeitos na mão do perfeitíssimo Deus, que é o Senhor da história. O Messias eleito de Deus, que é apontado como um cordeiro, nesse contexto, depois da festa do Natal, nos apresenta também, depois da festa da Epifania, que foi ontem, no calendário cristão, né, transferindo para o domingo, seria dia 6, mas transfere para o domingo para dar mais solenidade à festa da Epifania, a festa de Reis. E nós olhamos claramente o reconhecimento ontem, lá em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 12, dos reis, a pessoa de Jesus como menino Deus, como rei, como sacerdote. Hoje nós temos João Batista apontando a missão específica de Jesus, que é tirar o pecado do mundo. E qual seria o pecado? O pecado do mundo apresenta sim a morte. A morte sim é um grande pecado.
as mortes causadas pelas omissões, as mortes causadas pelas nossas escolhas e as mortes diversas que nós podemos viver a cada dia. Quando falamos de morte, geralmente a gente pensa sempre em fim do mundo, a gente sempre pensa em algo ruim, quando a morte de fato nos leva a refletir sobre um novo começo. Ontem eu via um stand-up no YouTube paga nós depois. A gente via o stand-up e a pessoa dizia: definição de vida. Vida é marcada no dicionário, vida é marcada pelo nascimento até a sua morte. E aí nós cristãos somos mais ousados. A vida é marcada pelo nascimento até a eternidade, pois nós acreditamos que iremos fazer parte da vida eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no Evangelho que apresentamos hoje, é o Cordeiro que não cobra nada da gente. Esta mensagem, nessa liturgia, nesse Evangelho de hoje, nos mostra um rico conhecimento da pessoa de Jesus. O Evangelho, quando João apresenta o Cordeiro para que os seus discípulos e os seus amigos o sigam. Às vezes nós estamos preocupados em adquirir em nossas redes likes, dislikes, comentários, etc. e tal. Quando na verdade somos convidados a olhar claramente para o Cristo e o Cristo ser o sinal da nossa vida. O batismo que João Batista fazia, o batismo que nós vamos celebrar daqui a uns dias, o batismo de Jesus, o batismo que nós devemos olhar claramente é que tipo de batismo nós estamos vivendo. O batismo que tem a missão de nos purificar, de nos santificar, de nos tornar filhos de Deus, é um batismo pleno, um batismo onde recebemos plenamente o Espírito Santo. E João Batista, aquele que batiza, apresentando Jesus para a comunidade dos seus discípulos, ele tenta claramente deixar claro para nós quem é Jesus de fato. O Evangelho de hoje, que nós lemos, esse Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 34, traz para nós uma importante missão de nós, como discípulos do Mestre Jesus, apresentarmos uma proposta coerente da pessoa de Jesus. E Jesus, quando fala aí nesse contexto da sua pessoa, ele sempre se mostra o homem disposto a caminhar com todos. A acolhida de Deus para com os pecadores é algo fenomenal em nosso contexto. O Evangelho de hoje ainda traz um João Batista que apresenta Jesus. O Evangelho de hoje ainda traz um João Batista preocupado em que o povo conhecesse Jesus e ele de fato reconhece Jesus. Deste modo, viemos viver nossa vocação de batizados, de apresentar Jesus ao mundo, através de nossas atitudes, através de nossas práticas, através de nossas escolhas. Não adianta você votar, eu volto aqui hoje, esse ano de eleição, vou falar isso, você votar em político que é contra o aborto, quando ele é a favor da pena de morte. E quando o Catecismo da Igreja Católica, hoje reformado pelo Papa Francisco, diz que é contra a pena de morte. Não adianta você votar naquele que é contra o aborto, quando ele vota a favor que você se aposente aos 90 anos. Não adianta você votar no político que é contra o aborto, mas ele defende leis injustas, acabando com a CLT, com o direito do trabalhador. Não adianta você votar em político que diz que é contra o aborto, mas está ligado a todo tipo de crime e de corrupção quando estava, ou como deputado, vereador, senador, prefeito, ou presidente da República, ou governador. O Evangelho de hoje, quando apresentamos Jesus, o Cordeiro de Deus, ele apresenta João Batista, ele aponta na certeza que nós, quando apontamos Jesus, as pessoas irão segui-lo. E aquilo que a gente lê por aí, aquilo que São Francisco disse, aquilo que Paulo Apóstolo disse, nós não devemos ter seguidores. Algumas pessoas estão preocupadas na rede social em ter like, dislike, em ter comentários, quando na verdade devemos estar preocupados sim em trazer para a rede social a proposta de Jesus. E sim, ele recebeu os likes necessários. O Evangelho de hoje ainda traz para nós a boa nova do Jesus que é um cordeiro e o cordeiro reparador, o cordeiro que vai gerar vida, o cordeiro que vai dar para nós a vida digna que nós precisamos no dia a dia. Quem espera para viver o reino dos céus na eternidade ignora totalmente a proposta de Jesus, que é o reino de Deus está próximo, ele está no meio de vocês. Por isso, eu paro por aqui.
Agradeço a você pelo carinho, pela presença, lembrando a todos e a todas, quem puder, eu estou precisando de trabalhar, precisando de salário, de emprego, de dignidade. Infelizmente, ano de 2021 foi meu emprego junto. Infelizmente, a gente sabe muito bem que a política sim, política não, causa morte para o povo. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Lembrando a todos, para ser agradecidos a vocês, médicos, enfermeiros, agentes de segurança pública, motoristas, cobradores, aqueles que trabalharam e trabalham ainda nesse tempo de pandemia. Não esqueça, a pandemia não acabou. Então continue usando álcool em gel, lavando as mãos, cuidando de você, cuidando daquele que você ama, porque tá aí, a Covid ainda mata ainda no Brasil. Nós só podemos celebrar o fim da Covid quando nós olharmos nos jornais, na televisão, e soubermos que não tem mais gente se infectando, não tem mais gente morrendo. Paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, eu sou o Daniel Nonato. Bom dia, fique com Deus e ainda, feliz ano novo.